Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês as matérias que eu tive no primeiro semestre de faculdade de veterinária. Bom, eu tentei sentar direitinho, colocar a câmera quieta num canto e gravar para vocês, mas eu não estava me sentindo incomodada, parece que era uma coisa muito formal. Então eu tô com o celular na mão mesmo e vamos ver no que dá. Então, gente, eu tô gravando esse vídeo pra vocês porque assim que eu entrei na faculdade eu ficava igual louca pesquisando esse tipo de vídeo pra saber mais ou menos qual eram as matérias que eu iria ter no primeiro semestre. Por mais que cada faculdade tenha um nome diferente para as matérias, a gente tem como ter uma noção mais ou menos de qual vai ser. E se você pesquisar na grade da faculdade, colocar na internet direitinho, faculdade veterinária de tal faculdade, eles até vão te dar a grade, mas eles não vão dizer qual é o período de cada matéria. Então, você assistindo esse tipo de vídeo e pegando a grade na internet, você tem como ter uma noção de qual é a matéria que você vai ter. Então, gente, a primeira matéria que eu tive foi microbiologia e imunologia. Ela foi dividida em duas partes. Os primeiros 2 meses do primeiro período, eu tive microbiologia, onde a gente teve o estudo da célula, respiração celular, o que tem dentro das células, tipos de células. E no final do primeiro período teve a parte de imunologia. E eu achei um pouquinho mais difícil, mas foi bem mais interessante do que microbiologia. A gente aprende mesmo a parte do sistema imune, macrófagos, neutrófilos, como eles agem no sistema imune. A segunda matéria foi sistema nervoso e endócrino. Ela é um pouquinho mais complicada, porque é a parte de anatomia, né? Então você tem aula prática e teórica. A parte prática a gente ia para o anatômico, assistia as peças e ela denominava, colocava os nomes de tudo. E tinha a prova prática também, na verdade era o teste. O teste era prático e a prova era teórica. Então na prova prática a gente ia para o anatômico, onde ela pensava as peças, colocava 10 peças e pensava, e a gente tinha que escrever o nome de cada peça. A parte teórica era o conteúdo mesmo, prova, a folha de papel, e a gente tinha que colocar todo o nosso conhecimento. Às vezes era discursiva, às vezes era objetiva. Na maioria das vezes, metade da prova era discursiva e a metade objetiva. A outra matéria que eu tive também foi parasitologia geral. No início da matéria foi meio que uma introdução, dizendo a ação dos parasitas, tipo de hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo, enfim. E depois começou mesmo a parte da matéria, onde ela começou com carrapato, depois veio para pulgas, sarnas, e aí começou os parasitas intestinais. A parte de eumintos, ancilosma, toxocara, estrôngilos. Gente, se vocês escutaram barulho de folha, é porque eu tô folheando o caderno antigo aqui para lembrar quais eram as matérias que eu tive. Porque eu já tô indo pro 5º período, então já nem lembro mais qual foram as primeiras matérias. Então, outra matéria que eu tive foi sistema gênito-urinário, que era a parte onde a gente via o sistema reprodutor, tanto do macho e da fêmea, e os rins, né? Funcionamento dos rins, a filtração, os glomérulos. E é importante eu dizer, gente, que cada matéria a gente não via só cachorro e gato. A gente via de suínos, bovinos, felinos, caninos e equinos. E essa matéria em si, o professor adorava pedir pra gente fazer desenhos. Então, ele pedia pra gente fazer o desenho do sistema reprodutor do macho. Aí eu tinha que desenhar macho de canino, de felino, de suíno, de bovino. Os rins, tinha que desenhar os rins de cada um, cada espécie, porque cada espécie tem um rim diferente. Eu acho que eu ainda tenho um desenho, não lembro se é o sistema reprodutor, mas eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Porque o teste dele era diferente, a gente não ia pro anatômico fazer teste prático. Ele gostava de pedir desenhos e perguntas. A gente pesquisava em casa, fazia tudo.
Eram muitas perguntas. Eu lembro que eu chegava lá com uma pasta cheia. Era bem cansativo, mas é lógico que é mais fácil você pesquisar em casa e fazer e desenhar do que você estudar bastante, igual louca, um sistema inteiro para poder fazer o teste prático. Mas eu confesso que eu gostava mais de fazer o teste prático do que os desenhos, porque eu sentia que eu aprendia mais, né? E eu lembro também que nessa época do primeiro e segundo semestre, a minha memória do celular vivia lotada de fotos do anatômico. Era foto do cérebro, era foto do sistema reprodutor, era foto do sistema digestório, era foto do locomotor. Tinha tudo, tudo, tudo. E uma dica que eu fazia era tirar foto da peça e já ir anotando na foto mesmo. Pegava um aplicativo, o Instagram era muito bom para isso. Você pega a foto, faz uma setinha do que você quer dizer e coloca o nome na peça. Eu tenho fotos ainda, qualquer coisa eu coloco para vocês também, para vocês terem uma noção do que eu fazia. Voltando ao assunto. E a próxima matéria foi sistema digestório. Bom, sistema digestório eu achei uma das mais fáceis, mas não foi pela matéria em si, foi pela professora, porque nas aulas ela dava muitas dicas, que ela sempre falava algum caso clínico e era certeiro, sempre caía na prova, sempre caía na prova. E o teste prático não tinha segredo, né? Era o que eu falei com vocês, tirar foto no anatômico, colocar os nomes e estudar feito louco em casa. Mas a prova eu sempre me dava bem dela, porque sempre tinha caso clínico que ela falava e eu já anotava no caderno, porque era certo de cair na prova. E ela foi a mesma professora do sistema nervoso, só que no sistema nervoso ela já não falava tanto de casos clínicos como de digestório. O sistema digestório é a mesma coisa, gente. Todas as espécies, sistema do canino, felino, bovino, equino, principalmente o bovino é completamente diferente dos outros animais. Bom, gente, é isso. Eu falei para vocês as matérias que eu tive no primeiro semestre e vou mostrar minhas notas. Mas antes de mostrar, eu queria fazer uma observação. Eu entrei atrasada na faculdade. O período letivo começou em agosto, só que eu sou fiéis, então a minha bolsa só foi liberada no meado de setembro. Eu estava na lista de espera, então demorou mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses para eu conseguir entrar na faculdade. Então, quando eu entrei, já tinha passado 1 mês e meio de matéria. Então, muita coisa já tinha sido dada, por mais que eu corresse atrás, eu fiquei atrasada, né? E principalmente na matéria de microbiologia e imunologia, porque quando eu entrei já tinha sido dada a primeira prova, o primeiro teste, na verdade. E o teste não tem segunda chamada. Então, depois outros alunos entraram também, alguns até depois de mim, também fiéis. Daí a gente tentou conversar com o professor e ele fez um acordo pra gente. Porque na semana que eu entrei, na semana seguinte seria a prova. Então, várias pessoas entraram nesse período também. Daí ele combinou com a gente da gente não fazer essa prova nessa semana e fazer na outra semana. Daí seria aplicada 2 provas, um teste e uma prova. Por mais que não seja aplicado o teste de segunda chamada, ele falou que iria fazer. Só que a gente teria que fazer separado da turma. Então a turma se faria numa semana e a gente faria em outra, porque seria provas diferentes. Daí a gente concordou e tal, só que quando chegou no dia da prova, ele falou que o coordenador ou o diretor, não sei quem, não concordou, porque falou que as segundas chamadas só eram feitas no final do ano letivo, que teria que ser feita com todo mundo, e o teste não seria aplicado porque não tem segunda chamada. E que por mais que a gente tenha chegado atrasado, outras pessoas em outros anos também já chegaram atrasado, porque fiéis sempre acontece isso. E ninguém foi privilegiado, então a gente também não poderia ser. Eu achei errado da parte dele, porque ele poderia muito bem ter falado isso antes e a gente teria feito a prova sem problemas no dia que todo mundo fez. Por mais que a gente só teria uma semana para estudar, eu teria me virado, teria corrido atrás, pegado as matérias e teria feito tranquilo. Mas não. A gente ficou sem teste, sem nota de teste e sem nota de prova. Daí no final do ano,
teve a segunda chamada, quando a gente foi fazer a prova. A segunda chamada, teste, não seria feito. A gente ficaria sem nota mesmo. Mas eu não me importava tanto porque o teste, a nota, ele é critério 1, se eu não me engano. É, critério 1. Depois eu posso fazer um vídeo e explicar direitinho pra vocês como é que funciona as notas de lá. Daí o critério 1, ele sempre tem outros meios da gente conseguir bastante nota. E o critério 2 era só nota de prova. Então era muito mais complicado de conseguir. Então a minha preocupação era a prova. Daí a gente fez a segunda prova e o segundo teste, mas os primeiros a gente tinha perdido. Chegou no final do ano letivo. Fomos fazer a segunda chamada, a prova de segunda chamada. Falaram que seria em Niterói, porque a minha faculdade é em Niterói, só que o campus da veterinária é em Itaboraí. Aí disseram que a segunda chamada seria em Niterói, tal horário. Fui fazer. Quando cheguei lá, disseram que eu estava no lugar errado, que a prova seria em Itaboraí. Daí eu cansei. Falei, não vou mais fazer. Eu acho muita sacanagem da parte deles, eles poderiam muito bem ter resolvido desde o início e falado que não teria teste e que eu teria que fazer a prova. E como eu já tinha a nota suficiente, na segunda prova eu consegui a nota suficiente para passar, eu não quis mais fazer, eu larguei de mão. Falei, não tem necessidade disso não, esse estresse todo. E acho muita sacanagem eu ter ido para Niterói e depois de Niterói ter que voltar para Itaboraí, então não quis. Na época também eu tava meio difícil a parte financeira, era muita passagem para ir para lá, passagem para ir para cá. Era tudo muito longe, então eu não quis. Falei que não precisava. Então eu vou mostrar minhas notas para vocês. A parte de imunologia é a matéria que eu tô com menos ponto por esse motivo, não é por eu ter dificuldade. Na verdade, a matéria que eu tive mais dificuldade nesse período foi nervoso, sistema nervoso. Eu acho que foi sistema nervoso, que é a segunda matéria que eu tô com uma nota menor. Mas a de imuno eu tô com uma nota baixa por esse motivo. Na verdade, eu tive um pouquinho de problema, sim, nessa matéria, mas não pela matéria em si, e sim porque eu não conseguia entender o que o professor passava. Então, quando chegou na época de prova, eu estudei por videoaula. Pegava na internet, assistia todos os videoaulas de sistema imune, que era a matéria da prova, e consegui passar por isso, porque pela explicação eu não conseguia entender nada. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta aqui os próximos vídeos que vocês querem que eu faça, compartilha e um grande beijo. Até a próxima.